Então, a gente vai começar a semana com a receita maravilhosa, como eu disse pra você, super diferente. A gente conhece tradicionalmente o creme, né? O creme de bacuri, que é super fácil. Gente, mas imagina o gostinho do bacuri numa receita de pudim. Exatamente, o bacuri, que é uma das frutas mais populares e mais gostosas da região. A gente tá aqui, quem vai ensinar o passo a passo dessa receita pra gente é a confeiteira Alane Soares. Como eu disse, pela primeira vez aqui com a gente, né, Alane? É, pela primeira vez. Eu tô aqui na Cidade Verde, é um prazer estar aqui com vocês, nossa. ensinando uma receita que é sucesso e que todo mundo, quem é doido por bacuri, vai adorar. Eu sou doida por bacuri, me coloca aí nesse time, então eu tenho certeza que eu vou adorar. Você sabe que antes de ir para a receita, a gente bate um papo com os nossos convidados, pra gente saber um pouquinho das histórias de vida, porque você sabe que a gente já contou tanta história bacana aqui, que acabaram inspirando outras pessoas que estão num momento de incerteza, querendo começar uma atividade nova, precisando dar uma chacoalhada aí na vida, na atividade profissional, que tem amor pela culinária, mas às vezes tem dúvidas, né? Vale a pena seguir esse caminho? É muito complicado, é muito difícil. Enfim, então por isso a gente escuta aqui essas histórias e eu queria saber um pouquinho da sua. Quanto tempo você está nesse universo da gastronomia, da culinária, hein, Alane? Pronto, Sheila, eu sou fisioterapeuta de formação, trabalho como fisioterapeuta também e no final de 2019 eu sempre tive o sonho de botar um café para mim, eu e meu marido, Barak. E aí, nessa de querer botar um café, a gente foi estudar e aí eu dei para ele um pudim, fiz para ele um pudim e aí ele ficou louco pelo pudim. Aí, nesse curso que a gente foi fazer de empreendedorismo, a gente tinha que criar um negócio na hora. E aí, ele lembrou do pudim. Ele, pudim? Eu, pudim? Aí, então, a gente resolveu começar o nosso negócio, que se chama Pudim Amore. A forma como a gente se chama é Amore. Então, também com toda a filosofia da nossa marca, que é a questão de fazer tudo com muito amor, tudo muito bem feito e saboroso. E aí veio a questão do pudim, que a gente entrega o pudim na forma, né? Surgiu de uma ideia de ser um presente de amor. Como nasceu de um presente que eu fiz para ele, né? Aquele pudim. E aí a nossa proposta é que nossas sobremesas sejam um presente. Ele vai embalado como um presente. Então, tem toda essa proposta. Tem amor e cuidado em tudo que, desde o começo que vocês fazem, né? Então, você praticamente, hoje a tua atividade principal é essa, né? É a gastronomia, é a culinária? Isso, eu me divido nas duas funções. Certo. Mas a gente está desenvolvendo uma marca, Pudim Amore, onde a gente começou com pudim, pavê e incrementamos bolos, os bombons. Né? Então, é uma empresa que está crescendo, né? E que já tem aí um pouquinho de nós aí, né, em Teresina. Que legal! Então, na verdade, você leva as duas profissões, mas como eu te disse, a gente já contou tanta história de gente que acabou largando, né, a atividade que tinha para encarar esse universo, que tá super bem, se encontrou, tá feliz fazendo aquilo que realmente faz o coração pulsar. Sim, eu acho que isso a Pudim Amor, ela me trouxe muito... Me desenvolveu vários lados meu, a questão de desenvolver desde embalagem, os sabores das sobremesas, então é um desafio, mas é um desafio que gera muito prazer e satisfação e eu pretendo sim direcionar o meu tempo para a marca Pudim Amore apenas, né? Que bacana! Desejo muito sucesso para você, como eu falei. Quando tem amor como ingrediente principal, não tem como dar errado, gente. As coisas acontecem e dão super certo. Agora sim, achei super bacana a receita de pudim de bacuri, porque como eu disse, a gente é muito acostumado já a se deliciar com essa fruta, com o creme, né? O creme de bacuri, o sorvete de bacuri, o pavê de bacuri, mas eu nunca tinha visto o bacuri em forma de pudim, né? Essa receita foi você que criou? Como é que ela surgiu, Alane? Pronto. A Pudim Amore nasceu do pudim e aí eu quis, no desenvolvimento do cardápio, eu quis trazer um sabor que fosse bem regional, que no caso, acho que o que é mais regional aqui na gente é o bacuri. E aí eu gosto muito de sentir os pedaços da fruta, né? Eu não gosto muito só da fruta triturada, eu gosto de sentir os pedaços. A textura, né? Isso, a textura que a fruta traz. Eu também gosto. E aí... Lá vai a gente fazer os testes, então foram inúmeros testes até a gente conseguir chegar numa textura bacana do bacuri, num doce, num adocicado suficiente, né? Então, cheguei num ponto que, sim, aqui é um pudim de bacuri bacana que vale a pena provar. Olha que bacana.
Legal demais. Um dia que você precisar de cobaia, você pode chamar a gente, tá? Para testar as receitas. Deixa eu te falar, eu acho que tem muita gente que entra em contato com a gente. Deixa eu ser a provadora oficial, a sommelier da Pudim Amore. Não é ruim não, viu? Essa função aí. Mas, ó, achei super legal, como eu falei, diferente. E o bacana é porque a gente, pra quem não gosta muito do doce, porque o pudim tradicional é o pudim de leite condensado, né? O pudim de leite. Então, o bacuri tem aquele azedinho maravilhoso que a gente conhece. Então, acho que dá um equilíbrio bem bacana pra receita. Gente, deve ficar maravilhoso. Então, a gente vai já ensinar você a fazer. Daqui a pouquinho a gente vai provar aqui, né, o que a Alane já fez. Mas, ó, vamos começar pra receita. A gente fica conversando sempre, mas vamos lá pra receita, né? Tá aí na sua telinha já a nossa cartelinha com os ingredientes do nosso pudim de bacuri. Alane, você pode ir explicando pra gente, né, ingrediente por ingrediente, seguindo ali a sequência da nossa cartelinha? Pronto. O pudim, o modo de preparo dele, ele envolve 3 etapas. A gente começa pela etapa que é mais demorada, que seria a compota de bacuri, que vai o bacuri, né? Eu utilizo as línguas de bacuri, água, o açúcar, que eu já deixei separado com as raspinhas de limão e um pouquinho de sal. E aí a gente coloca esses ingredientes no fogo, numa panela, em fogo médio, e deixo lá um tempo e vou mexendo de vez em quando. Quando ele reduzir, que ficar com essa textura aqui, que ele já vai reduzir bem o líquido, vai estar uma compota. Deixa eu mostrar aqui qual é a textura. Então, na primeira etapa, né, que você falou, você está ensinando como fazer esse cremezinho de bacuri que a gente usa na nossa receita, né? E aí, eu faço algumas perguntas para você. Interessante, você coloca um pitadinho de sal, né, no açúcar. Isso. O sal, ele realça muito o sabor da sobremesa. Tanto o sal como o açúcar, eles são realçadores de sabor. E aí o sal também quebra um pouquinho do doce, né? E a raspinha de limão também já dá um gostinho diferente. Sim, dá uma realçada na acidez do bacuri, que é muito bacana. Então, ó, nessa primeira etapa, com esses primeiros ingredientes que você falou aqui, Mardônio, você pode mostrar aí com a sua câmera? Vê se dá pra cortar pra cá, pra câmera do Mardônio, se dá pra quem tá em casa. Fica na textura, o Edivan mostra. Ó, Edivan, qual é a textura? É como se fosse um doce, Isso. Não é, Alane? Isso. Como é que você pode definir aqui essa textura, ó? É uma compota que a gente chama, né? O bacuri fica um pouco mais suculento e fica bem reduzido em relação ao líquido. Fica basicamente só a língua de bacuri. Pronto, aqui já tem o açúcar, como você explicou, né? A raspas de limão, a pitadinha de sal. Aí ela faz essa primeira etapa, tá aqui. Então, diante já da gente com isso daqui, como se fosse uma compota de bacuri, o próximo passo qual é? Pronto, o próximo passo é a calda de caramelo. Certo. Eu preciso fazer, enquanto o bacuri está lá no fogo, a compota ficando, né, reduzindo, eu então vou preparar essa calda de caramelo para que ela possa esfriar um pouco e eu colocar na forma. Então, existem vários métodos de preparar uma calda de caramelo. Geralmente em casa a gente coloca o açúcar na forma e já faz ali o caramelo, derrete mesmo na forma e já faz. Na empresa a gente já faz um outro método de caramelo que facilita a gente na hora de mandar para o cliente, que ela deixa um caramelo mais fluido, né? Não fica tanto caramelo na forma quando ele for desenformar em casa. Então a gente vai colocar açúcar, a gente usa mesmo o açúcar cristal. Mas pode ser o demerara, se quiser, né? O que quiser. Pronto. Né? Um açúcar, água, uma colherzinha de chá de limão, do suco de limão, e aí a gente coloca esses ingredientes numa panela, do fundo mais grosso que você tiver em casa, e aí você coloca no fogo. Deixou lá no fogo, e aí eu separo 50 gramas de água. Dessa quantidade de água que eu coloquei na receita, 50 gramas eu vou deixar separada para eu adicionar no final do preparo. Então, levei para o fogo esses ingredientes. Assim que ele começar a ficar no tom de caramelo, que essa calda chegar ao tom de caramelo, eu vou desligar o fogo e vou acrescentar essas 50 gramas de água que eu tinha deixado reservada. Eu amorno essa água e adiciono ela ao caramelo quando ele estiver no tom de caramelo. Desliga o fogo, vai subir um vapor bem quente, você deixa esse vapor sair e então mistura. Essa água que você acrescenta no final, então é para que você chegue na textura ideal da sua calda. Exatamente. Para que ela não fique tão grossa. Exatamente. E porque quando ela fica muito grossa, ela logo endurece e ela fica craquelando. Exatamente. Né? Fica difícil de desenformar, dele sair da forma, né? A gente acaba perdendo muito esse caramelo seco que a gente chama, porque ele fica preso na forma. Então ele vai ficar numa textura parecendo mel.
Então ele desenforma e fica muito bom a textura dele para consumir, né? Pronto, então depois de feita a minha calda, a gente já explicou a primeira etapa, que é fazer a compota do bacuri, a gente explicou agora a calda, né, que tem alguns segredos para ficar bacana, e aí a outra etapa final. Pronto, tudo pronto. Então vamos agora só preparar o que eu chamo do creme de bacuri, onde eu vou misturar, a gente faz esse creme, o creme do pudim. Esse creme do pudim a gente vai utilizar leite, o creme de leite, leite condensado. A gente também utiliza lá o extrato de baunilha, mas você pode estar utilizando a essência de baunilha, ou caso não queira colocar, não precisa. No nosso caso, a gente quer dar uma realçada mais de sabor. E os ovos, eu coloco gemas e ovos inteiros. E daí eu misturo esses 3 leites. Eu geralmente, eu gosto de acelerar o processo de cozimento, então eu já dou uma mornada no leite, leite moço e creme de leite numa panela no fogo. Sim. Amorno ele um pouquinho. Antes de misturar todos? Eu posso misturar todos numa panela. Sim. Leite, leite moço e creme de leite. Amorno ali, que nem leitinho de bebê, só uma mornadazinha. Sim. E aí eu desligo o fogo e adiciono os ovos. Certo. Então, ó, a Alanis explicou os 3 processos pra gente. E como aqui o nosso tempo é assim, menor, a gente tem que agilizar também. Então, como ela já trouxe aqui a compota de bacuri no ponto, já explicou como é que é feita a calda, agora ela vai juntar aí os ingredientes, você pode já ir fazendo. E no próximo bloco a gente volta pra mostrar essa mistura, né? Como é que fica a textura da nossa misturinha, que é a massa do nosso pudim. Combinado, Alane? Combinado. Então, daqui a pouquinho eu volto pra gente dar mais um passo aí dessa receita maravilhosa de hoje. 11h38, hora daquela espiada básica, rapidamente aqui, né, Alane? Vamos ver como é que tá a nossa receita? Gente, aqui a gente misturou os leite, creme de leite, leite moça e os ovos. Certo. E aí nós vamos acrescentar aquela compota que a gente fez primeiro. Do primeiro bloco, né? A gente ensinou direitinho a fazer a compota também. Nós misturamos com fouet. Como eu não quero que o meu pudim tenha furinhos, eu misturo devagar para evitar a formação de bolhas. Então eu misturo com fouet ou com uma espátula, né? O que você tiver em casa. E então, na forma, que você tiver essa forma aqui em torno de 22 centímetros, eu adiciono a minha calda de caramelo. Que a gente a textura dela vai ficar essa daqui, parece gente. Um mel mesmo, viu, Isso, parece um mel. A fazer no primeiro bloco. Ela é maravilhosa, você pode guardar na geladeira por um tempo. Adorei. Daí eu vou dar um tempinho pra você bater o suficiente que precisa. Depois é só adicionar na nossa forninha, levar ao forno. Quanto tempo, Alane, de forno? É em torno de 1h30 no forno, em banho-maria, 180 graus. Pronto. Okay. Maravilha. Depois a gente vem provar o nosso pudim de bacuri, nossa receita de hoje. Provar esse pudim? Nosso pudim de bacuri. Você já tinha comido pudim de bacuri? Nem eu. Ó, a Alane arrasou aqui da nossa receita. E vamos lá, né, Alane? Vamos lá, A gente vai pro intervalo provando, né? E na volta, a gente conta pra você. Pode partir aqui? Você pode? Bora Posso lá? Partir. Deixa eu servir vocês, né? Olha a textura, ele que maravilha. Super cremoso. Deixa eu ajudar aqui. Certo. Daqui a pouco você vai conferir na nossa página, tá? Do nosso programa, toda a receita. Estou de dieta. Toda segunda eu começo a dieta. Tem fé em Deus que confesso que quase nunca dá certo, né? Porque a Shirley aqui vem me provoca e tal. Ah, eu quero a caldinha. O Périx quer? Quero sim. Vamos lá, gente. Eu se entrega logo de uma vez, não adianta não. Seguinte, vamos pro intervalo comercial provando essa delícia. Na volta a gente conta do resultado pra você. Tá salivando.